indicação do companheiro Carlos Wellington, que eles pretendiam fazer uma live, mas me parece que tiveram alguns problemas de comunicação por conta do boicote que vem acontecendo em algumas ferramentas. Então, nós queremos já, viu, Marcelo, agradecer sua presença por estar aqui falando para a gente diretamente aí de Moscou, não sei onde você está, mas também não importa também, nós sabemos que é difícil, né? Mas fica à vontade aí para você falar um pouco para nós hoje aqui. É importante a sua narrativa, porque a guerra na Ucrânia, razões de um conflito, né? Ou seja, um pouco o tema da nossa escuta, porque a fala é sua aqui nesse primeiro momento, tá bom? Eu passo, então, a palavra para você, caso queira se apresentar, e fique à vontade, porque eu também não sei dos limites da sua fala e das suas preocupações, tá bom? Tá bom. Muito obrigado pelo convite. Então, vou me apresentar brevemente. O meu nome é Marcelo Granada, eu moro na cidade de Saratov, na Rússia. Eu já estou aqui há 2 anos, eu sou estudante, eu estudo ciência política na Universidade Estatal de Saratov, e eu trabalho aqui como professor de língua portuguesa, dou aula de língua, professor e tradutor de língua portuguesa para os russos, e eu cheguei aqui em fevereiro de 2020, eu morei meio ano na cidade de Volgogrado, que era a antiga Stalingrado, na época da União Soviética. Hoje ela mudou de nome, se chama Volgogrado. E em setembro de 2020 eu cheguei em Saratov, que é a cidade que eu resido atualmente. E eu acho que eu sou gaúcho, sou de Pelotas, do interior do Rio Grande do Sul. E eu acho que é isso, basicamente a apresentação. E aqui eu sou ligado, eu não sou filiado, mas eu frequento a sede do Partido Comunista Russo, o KPRF, o Partido Comunista da Federação Russa, tem aqui. Eu não posso me filiar porque eu sou estrangeiro, mas eu uma vez por semana eu frequento, tem aulas de ciência política, aulas abertas, eu participo das aulas. Às vezes eu falo um pouco sobre a situação do Brasil, né, a situação, esse drama brasileiro, esse bolsonarismo. Eles sabem muito pouco sobre o Brasil aqui. É um país muito distante, é um país exótico para eles, né? Então, eu tento alertar, falar sobre os riscos, né? A situação gravíssima que o Brasil está passando, mas para eles é um país muito distante, né? Poucas pessoas têm real interesse no que acontece no Brasil. Mas eu tento explicar, tento explicar sobre impeachment, né? Inclusive a minha monografia vai ser sobre isso, né? Eu vou tentar fazer um comparativo entre os protestos de 2013 no Brasil e o impeachment, e a mesma situação que ocorreu na Ucrânia em 2014, quando também derrubaram um presidente que era pró-Rússia. Ele teve que fugir para não ser assassinado, foi escoltado pelo exército russo, e agora tem um comediante, né, o Zelensky, que seria como se fosse um Danilo Gentili, da ucraniano, né, uma figura patética, que é o presidente da Ucrânia, é um fantoche dos Estados Unidos. E a situação, eu acho que é um comparativo interessante, o que aconteceu no Brasil a partir de 2013 e o que aconteceu na Ucrânia e as consequências políticas disso. Essa vai ser a minha tese, a minha monografia, e tentar fazer esse comparativo de como os Estados Unidos organizaram, né, o golpe, o impeachment e a eleição do Bolsonaro, a Operação Lava Jato, tudo organizado pelos Estados Unidos, e a mesma coisa aconteceu na Ucrânia e acontece agora, né, que os Estados Unidos apoia a Ucrânia contra a Rússia. Então, acho que é um comparativo interessante de ser feito, a situação que aconteceu no Brasil e a situação que aconteceu e acontece agora na Ucrânia, né? Então, eu acho que no meu modo de ver, é uma tentativa dos Estados Unidos de destruir ou de enfraquecer aquele grupo chamado de BRICS. Não sei se vocês lembram, os BRICS era
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Era um grupo que era contra-hegemônico, né? Lutava contra o imperialismo dos Estados Unidos e, a meu ver, o que aconteceu no Brasil e o que acontece na Ucrânia é a parte de uma reação dos Estados Unidos e da União Europeia contra esse grupo, uma tentativa de enfraquecer esse grupo. Então, para mim, é parte de um plano global, né? Plano que os Estados Unidos sempre fizeram, né? De tentar se intrometer na política interna dos países e derrubar os governantes que não são alinhados, que não se submetem ao imperialismo dos Estados Unidos, como aconteceu na Ucrânia em 2014, como aconteceu com a Dilma em 2016. Então, eu acho que isso aí é parte de um plano global para destruição ou não enfraquecimento daquele grupo chamado de BRICS. Então, essa vai ser a minha monografia. Ainda faltam 2 anos, ainda estou no meio do curso, do bacharelado, mas eu já vou começar a escrever agora a respeito dessa situação, né? Esse comparativo do que aconteceu no Brasil e o que aconteceu na Ucrânia. Então, acho que é como uma apresentação. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, ou se eu só posso. Eu acho que seria mais interessante vocês fazerem perguntas para mim e eu responder, ou não sei qual o formato que fica mais adequado para vocês. Pode ser como um pergunta e resposta, eu acho que fica mais interessante. Mas se você puder fazer pelo menos um breve histórico desse processo da Rússia, dessa guerra da Rússia, nessa linha mesmo, não na linha do que você está colocando, do como que os Estados Unidos e por que eles estão fazendo isso, e esse apoio dos Estados Unidos do ponto de vista do imperialismo mesmo, de dominação do mundo. Aí você faz uma exposição, depois a gente fica mais fácil para a gente perguntar as coisas. Certo. Sim, desde o fim da guerra, como ao fim da União Soviética, no início dos anos 90, né, a União Soviética entrou em colapso, e desde o fim a relação entre a Rússia e o Ocidente nunca foi uma relação assim. Teve pontos mais pacíficos, mas sempre houveram conflitos, né? E hoje esse conflito chegou a um ponto assim, nunca, desde o fim da União Soviética, é a situação mais conflituosa que acontece entre a Rússia e o Ocidente. Para falar a respeito, por exemplo, da Rússia, a situação política na Rússia é muito diferente do Brasil. Aqui o partido do Putin, a Rússia Unida, é o partido dominante, tá? A oposição é praticamente insignificante. O partido do Putin domina completamente o cenário político, tá? Então, o Putin não é um cara de esquerda. Ele não é. Ele nessa situação. Eu apoio o Putin nessa situação, mas eu não compactuo com a política econômica dele. É uma política neoliberal, tá? Ele é um cara. O partido dele seria mais ou menos como se fosse um PMDB, tá? É um centro-direita, tem várias correntes dentro, tem até monarquistas dentro do partido, tem de tudo, tá? Então, a Rússia Unida é como se fosse um centrão aí no Brasil, tá? É difícil de comparar, mas só para vocês terem uma ideia do que é o partido do Putin. Não é um partido de esquerda, o Putin não é socialista, não é comunista, longe disso. Ele também não quer ressuscitar a União Soviética, isso é completamente absurdo, até porque a juventude russa não quer voltar para a União Soviética. Tá? Os russos hoje, infelizmente, a juventude russa é como a juventude no Ocidente. Tá? É um individualismo, cada um quer fazer a sua carreira, ganhar dinheiro. O interesse em política é muito baixo, é baixíssimo o interesse da juventude. Isso é algo triste, assim, tá? Mas é o que eu tenho notado aqui. Então, essa teoria de que o Putin quer ressuscitar a União Soviética, isso é completamente esdrúxulo, tá? Não tem o menor embasamento, o menor fundamento. Ele está
com essa invasão na Ucrânia, ele está tentando proteger a Rússia, porque se a Ucrânia entra para a OTAN pode construir bases no território ucraniano, ficar nas portas da Rússia. O governo russo já vem avisando isso há muitos anos. Tanto que o Putin, quando ele autorizou a invasão do território ucraniano, ele disse: eles não nos ouviram, mas agora eles vão nos ouvir. Ou seja, ele teve que tomar essa atitude extrema, porque a OTAN, os Estados Unidos e o Ocidente estavam ignorando os avisos que o governo russo vinha dizendo para a OTAN não se aproximar da Ucrânia, que a Rússia não iria permitir uma aproximação e muito menos uma adesão da Ucrânia à OTAN. Isso aí seria muito perigoso, a OTAN construir bases militares nas portas, né? Muito próximo da fronteira com a Rússia. A OTAN já tem bases na Polônia, nos países bálticos, tá? Como Lituânia, Estônia, Letônia, já há uma presença da OTAN. Então, a Rússia, para os russos, é inaceitável que a Ucrânia caia nas mãos da OTAN. Por isso, essa invasão. Tá? E há na Ucrânia um neonazismo muito forte hoje. Tá? O batalhão de Azov, eles são anti-Rússia, os partidos de esquerda foram proibidos na Ucrânia, tem muitos elementos fascistas dentro do governo do Zelensky. Tá? Então, a situação na Ucrânia é uma situação muito, muito grave, muito complexa. E a Rússia teve que tomar essa ação porque estava havendo um monstro se formando. Na minha opinião, eles agiram, inclusive, com muito atraso. Tá? A Rússia demorou muito para agir, para fazer essa ação militar, justamente deixou um monstro se formar. E agora está esse impasse, né? Porque os russos achavam que ia ser uma operação muito rápida, que eles iam liquidar assim, como um ataque muito rápido, só que a Ucrânia resistiu. Os russos não esperavam todo esse apoio do Ocidente, só que a OTAN está só mandando dinheiro e armas. Eles não querem mandar os soldados, porque eles sabem, eles não querem, ninguém quer um conflito direto com a Rússia. Tá? Então, eles só estão mandando armas e dinheiro, e mais os mercenários que estão indo para lá, né? Que são mercenários, até do Brasil, como a gente viu aquele caso daquele Mamãe Falei, o deputado, aquele ridículo, que veio fazer turismo sexual na Ucrânia. Tem outros mercenários de outras partes do mundo, mas soldados da OTAN não tem, porque eles não querem entrar no conflito com os russos. Até porque a China apoia a Rússia. Tá? A China está do lado da Rússia. Então, está esse impasse, ninguém sabe quanto tempo vai durar. Tá? Os russos esperavam, lá há 2 meses atrás, exatamente 2 meses, no dia 24 de fevereiro, que a Rússia invadiu o território ucraniano, e os russos esperavam que fosse uma ação rápida, assim, cirúrgica, só que a Ucrânia resistiu, e agora o conflito está se arrastando, e existem várias sanções econômicas contra os russos, né? Inclusive, para mim, está mais difícil, porque antes eu convertia real da minha conta do Brasil, no Banco do Brasil, eu converti em rublo, agora ficou muito mais difícil, né? Eu tenho que pedir para outras pessoas fazerem isso para mim, porque os sites de conversão, no meu cartão do Banco do Brasil, que é Visa, não funciona aqui, eu não posso chegar num caixa automático e sacar em rublos, porque estão bloqueados os cartões internacionais. Então, para os estrangeiros ficou mais difícil, devido às sanções econômicas. Há uma guerra econômica contra a Rússia hoje, mas os russos não vão dar um passo atrás. O Putin já falou que vai até o fim, a ação militar vai até o fim, para, pelo menos, que a Ucrânia não caia nas mãos da OTAN. Agora, quanto tempo isso vai durar, ninguém sabe. Se dar um prazo, seria um chute, seria só uma adivinhação. Não há uma previsão, e, como consequência disso, para mim, é o declínio do Império dos Estados Unidos. Né?
o mundo está se tornando multipolar, como eu falei dos BRICS. Então, o mundo hoje, inclusive pelo poderio econômico da China, a tendência é que antes que era um mundo unipolar, os Estados Unidos comandando, agora vai ser um mundo multipolar. E esse conflito na Ucrânia é o sintoma mais visível disso, né? O mundo não vai mais ser o mesmo depois desse conflito, até porque as relações entre o Oriente, principalmente China e Rússia, não vai mais ser a mesma com o Ocidente como era nos anos 90 ou há 20 anos atrás. Então, é basicamente essa, tá? O motivo do conflito, essa situação, esse fascismo que existe na Ucrânia hoje, com esse governo fantoche desse comediante, né, o Zelensky, que é totalmente pró-Estados Unidos, pró-Europa e contra a Rússia. E a Rússia nunca... Porque para os russos também tem uma visão imperialista em relação à Ucrânia. Eles não aceitam que a Ucrânia saia do poder de influência deles. Então, para eles é inaceitável, é uma afronta. A Ucrânia não pode cair nas mãos do Ocidente. É assim que o governo russo pensa, né? Então, esse é o conflito cerne, tá? A Ucrânia sempre foi considerada como se fosse uma parte da Rússia, até porque as origens do povo eslavo, a primeira capital do Império Eslavo era Kiev. Antes de ser Moscou nem existia ainda. A primeira capital é Kiev. Então, para os russos, a Ucrânia sempre foi uma parte do território russo. Apesar da Ucrânia ser um país, os russos consideraram a Ucrânia como uma parte, são povos irmãos. Então, para eles é inaceitável que a Ucrânia saia do poder de influência da Rússia e entre para a OTAN e se alinhe ao Ocidente. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Vocês podem fazer mais perguntas. Eu não quero também me alongar muito para não ficar algo, um monólogo assim, monótono, né? Então, acho que se vocês tiverem alguma pergunta sobre a situação aqui... Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque eu tenho acompanhado o que está acontecendo. Eles dizem que as milícias neonazistas literalmente atacam a própria população. Eu cheguei a ver vídeo de 2 ucranianos que foram pegos por neonazistas e colocados no poste, no frio, né, e ficariam ali para serem mortos durante o inverno. Então, a minha pergunta, isso realmente está acontecendo? Sim, está acontecendo. Chamamos de batalhão Azov, tá? É um batalhão de extrema direita, tá? Considerado neonazista, eles são totalmente contra a Rússia, tá? São anti-Rússia. A população, mesmo ucranianos que apoiem a Rússia, são fuzilados, tá? Até porque na Ucrânia, a parte leste da Ucrânia, 70% da população fala o russo como língua materna. Porque existe o idioma russo e o idioma ucraniano, tá? O idioma ucraniano é como se fosse português e espanhol. Eles são muito próximos, mas são línguas diferentes. E no leste da Ucrânia, 70% da população fala o russo como a primeira língua. Inclusive como herança da União Soviética. Na época da União Soviética era tudo um território só. Com o fim da União Soviética, os países se dividiram, né? E aí ficou o território da Ucrânia. Mas o leste da Ucrânia, a região de Donetsk, né, de Donbass, é uma região com muita presença russa. Tá? Então, quem é pró-Rússia, os próprios ucranianos, eles são fuzilados por esse batalhão Azov, que é um batalhão de orientação neonazista, ultranacionalista. Isso está acontecendo, é verdade. Outra dúvida também é o seguinte, o Biden assumiu, mas o que está acontecendo na Ucrânia parece ser algo que já vem de longo tempo. Eu acredito que no governo Trump eles já estavam preparando isso, né? E o Biden pega isso já em movimento, porque assim
Eu fico me perguntando se os democratas americanos realmente fariam isso, ou se já era algo planejado dentro do governo do Trump. Tem alguma coisa relacionada a isso? Porque, assim, eu entendo que os democratas americanos não teriam esse tipo de atitude. Me parece que é algo que vem sendo planejado do governo anterior, e eu não sei até que ponto o Biden teve controle disso. Isso aí começou em 2014, tá? Com aquela chamada Revolução Laranja. Mas quem arquitetou foram os democratas, assim como era na época do governo do Barack Obama. Assim como no Brasil, quem arquitetou a Operação Lava Jato também foi no governo do Barack Obama. Tá? Que Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, eles foram criados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Isso na época do Barack Obama, que é um democrata. Na Ucrânia, a mesma coisa. Eu acho que o Trump não tem responsabilidade nisso, direta nisso. Inclusive, o Trump foi contra, tá? Essas sanções à Rússia. O Trump é muito próximo do Putin. Tá? Então, eu acho que não. Quem arquitetou foram os democratas. Assim como no Brasil, em 2013, era o governo do Barack Obama. Em 2014, quando houve aquele golpe de Estado que derrubou o presidente ucraniano, que era pró-Rússia, também o Barack Obama. Então, os democratas foram os arquitetos disso. E o Biden, como um democrata, dá continuidade a isso. Né? Mas essa situação começou lá em 2014, com inclusive a anexação da Crimeia. A região da Crimeia, foi uma resposta dos russos ao golpe de Estado. E Yanukovych, o presidente que era pró-Rússia, ele seria assassinado, né? Ele teve que fugir para a Rússia, porque senão ele seria morto depois do golpe de Estado. Inclusive, o vice-presidente, o Dick Cheney, que era o vice-presidente, foi até a Ucrânia para apoiar a revolução, né? Que de revolução não tem nada. Né? A revolução é apoiada pelos Estados Unidos, aí em 2014, e aí culminou nessa eleição desse comediante, né, o Zelensky, que agora foi alçado a herói no Ocidente, como se ele fosse um herói contra o tirano Putin, mas não tem nada de herói. Ele é um fantoche dos Estados Unidos. Tá? A mesma coisa que aqueles protestos de 2013 culminaram na eleição do Bolsonaro, a mesma coisa. Protesto de 2013, a Operação Lava Jato e a eleição de uma figura grotesca, como o Bolsonaro, que seria um antipolítico. A Ucrânia, a mesma coisa. Um golpe de Estado em 2014, que acabou culminando na eleição também de um antipolítico, é um comediante, que é o atual presidente da Ucrânia, que é o Zelensky. Então, foram os democratas, sim. Porque, na realidade, essa é a minha opinião. Tá? O Noam Chomsky, que é um intelectual americano, ele diz que existe a diferença entre democratas e republicanos é praticamente nula. Tá? Nos Estados Unidos existe um partido, que é o partido do dinheiro, o partido do capital, e os democratas e os republicanos são duas facções dentro de um mesmo partido. Mas não existe uma diferença substancial entre eles. Essa é a minha opinião. Tá? Então, eu também sempre achei que os democratas eram um pouco mais à esquerda, menos imperialistas que os republicanos, mas para mim, são quase a mesma coisa. A diferença, na minha opinião, é mínima entre os democratas e os republicanos. Ok. A Kátia pediu a palavra. Depois eu. Tá. Bom dia. Fazer as perguntas em torno de uns 3 minutos no máximo, para que mais gente possa participar, tá bom, Kátia? Minha pergunta é rápida. Bom dia para quem ainda não vi. Uma dúvida. Essa invasão, né, do Putin na Ucrânia, é por instinto de posse para preservar as raízes ou por prevenção, por causa que a gente sabe que tem uma ogiva apontada para a Rússia, ou ambas as situações?
tem a situação de segurança primeira, tá? A situação de segurança para a Ucrânia não entrar para a OTAN, essa é a primeira, tá? É a principal. A Rússia não pode deixar que a OTAN construa bases militares na Ucrânia. E também tem uma questão imperialista, porque a Rússia também é um império, tá? Desde da União Soviética, a Rússia sempre tratou a Ucrânia como um anexo, como uma parte do território russo. Tá? Então, para os russos é inaceitável que a Ucrânia que eles percam o poder de influência, perder o território ucraniano para o Ocidente é completamente inaceitável para o governo russo. Então, é claro, isso aí é verdade. Tem uma briga de impérios, né? O império dos Estados Unidos, do Ocidente, contra o Império Russo. Então, é um choque de civilizações. Então, para os russos, eles não podem aceitar que a Ucrânia caia nas mãos da OTAN. E sem falar da questão histórica, como eu falei, porque para os russos, a Ucrânia é muito importante porque a Ucrânia foi onde surgiu o Império, o povo eslavo. A primeira capital foi Kiev. E Kiev era uma cidade estratégica. Inclusive, depois, quando Moscou se tornou a principal cidade, a capital, Kiev era a rota de comércio entre Moscou e Constantinopla, que hoje se chama Istambul, na Turquia. Então, Kiev sempre foi uma cidade estratégica para os russos. Então, para eles, perder esse território é completamente inaceitável. Então, é claro, tem uma situação de segurança nacional, que é o que o Putin sempre fala, né? Nós estamos protegendo a Rússia, a ação militar foi para proteger a Rússia, e a questão do imperialismo, claro, e a questão cultural histórica. É um apanhado, é um conjunto de razões. Teria como evitar essa guerra? Olha, na minha opinião, não. A situação chegou num ponto que, como o Putin falou, os russos já vinham há anos avisando, e o Ocidente ignorando. E aí chegou a um ponto que ele teve que tomar essa atitude extrema, tá? De invadir o território. Mas eu acho que evitar a guerra não teria como. A situação chegou a um ponto que, inclusive, o próprio Putin falou isso, né? Foi uma tragédia, foi um mal necessário. Teve que ser feito, porque a situação estava, esse nazifascismo, esse neonazismo estava tomando força, o monstro estava se criando, então essa atitude teve que para dar um basta nessa situação, para que não piorasse ainda mais, né? Obrigada. Legal. As inscrições aqui, pelo menos as que eu observei, Aldaci, Heraldo e Chico, é isso? Uhum. Aldaci. Oi. Mais uma vez, bom dia. Ô, Marcelo, eu gostaria que você pudesse falar, apesar da primeira pergunta da Arlete, já foi nessa direção, mas do ponto de vista dos ataques internos dos próprios ucranianos. Por exemplo, eu esqueci o nome da cidade que eu queria mencionar, mas há uns 2 domingos atrás foi praticamente uma comoção internacional de ver tantos corpos colocados nas ruas de uma cidade aí que me fugiu o nome, lá na Ucrânia, e eles colocavam como se fosse a morte de civis, tal, como se os soldados também não fossem seres humanos, né? Então, do ponto de vista humanístico ou humanitário, esses ataques internos dos próprios nazifascistas ou nazistas diretamente ucranianos, que assassinam e fazem as coisas com o propósito de incriminar ainda mais o presidente russo. Então, nesse sentido, eu gostaria que você pudesse falar desse processo e das relações econômicas das quais o interesse norte-americano, se ele está muito mais nessa linha do interesse econômico, da mesma forma em que eles fizeram aqui no Brasil, destruindo as empresas brasileiras
porque eles encontraram gente corrupta como o Sérgio Moro e o Robin Dallagnol, aquele moleque sem vergonha lá, né, o Dallagnol, que eles foram comprados pelos processos estadunidenses e para destruição das empresas e fizeram um golpe interno, um golpe sem dar tiro, um golpe sem usar das forças armadas, e sim do poder econômico, e tendo pessoas do naipe do Sérgio Moro, que se vendeu aos Estados Unidos para dar o golpe no Brasil, e a gente sabe que a eleição do Bolsonaro foi a eleição exatamente comprada, inclusive com a anuência do nosso judiciário, que é importante que a gente diga isso também, né? Que foram eles que deram o golpe fatal quando impediram a candidatura do Lula para não ser eleito no primeiro turno. Então, é um pouco nessa direção. Sim, exatamente. Não, a leitura perfeita. A situação muito do que está sendo noticiado são como fake news, como se os russos estariam matando indiscriminadamente ucranianos, que é um massacre por parte da Rússia. Então, tem que ter muito cuidado quando se consome notícias, principalmente dos veículos tradicionais, como Rede Globo, porque eles são totalmente pró-Estados Unidos, tá? Totalmente. Isso aí é público e notório. Há uma demonização da Rússia, como se o Putin fosse um tirano, que a gente chama ele de Hitler do século XXI, como se ele fosse algo assim, um ditador sanguinário, tá? Só que então elevando esse presidente ucraniano como se fosse um herói da resistência, uma figura, um mocinho contra o vilão. Não é nada disso, tá? Existe como um movimento nazi-fascista muito forte dentro da Ucrânia. Então, não tem nada, não tem bom e ruim nessa história. Tá? É um conflito e muitos dos mortos na Ucrânia são mortos pelos próprios ucranianos. Depois chega no Ocidente como se fossem os russos que estivessem matando. Mas é uma mentira completa. Tá? Só que essas sanções econômicas, como já está sendo um tiro no próprio pé, porque a Europa os russos estão parando de vender gás para a Alemanha mesmo, já está sentindo os efeitos da falta do gás russo. Então, essas sanções econômicas eu acho que não vão durar muito tempo, porque vai agravar a miséria e a fome no mundo inteiro, não é só na Europa, vai agravar a fome no mundo inteiro. E aqui na Rússia, o preço dos alimentos subiu, isso é fato, subiu. Depois do conflito, as coisas estão... principalmente produtos importados, tá? O preço aumentou muito. Eu não sei aí no Brasil se deve ter tido algum efeito, talvez não tão forte, mas aqui o preço dos alimentos subiu, tá? Subiu consideravelmente. Alguns alimentos. Os russos agora estão dando mais atenção para a indústria, inclusive em virtude desse boicote. A indústria, alimentos estão sendo produzidos aqui. Há, inclusive, uma tentativa de nacionalização das empresas que foram privatizadas nos anos 90, que, eu não sei se você sabe, né, mas o processo de privatização na Rússia foi uma selvageria. O neoliberalismo entrou aqui com tudo nos anos 90, como resultado do colapso da União Soviética. Inclusive, vários magnatas milionários fizeram fortuna em cima do espólio, em cima da carcaça da União Soviética. Então, Moscou tem uma quantidade de milionários absurda. Todos fizeram fortuna com o processo de privatização das empresas estatais na época da União Soviética. Então, há um movimento agora, inclusive, de tentar nacionalizar essas empresas, justamente para tentar fazer frente a esse boicote do Ocidente. Várias empresas já foram embora daqui, multinacionais famosas pararam de produzir na Rússia, estão indo embora, o que para mim é bom. Para mim, eu acho maravilhoso que essas empresas
saiam daqui. Várias empresas, indústrias estão saindo, e há agora um movimento inclusive por parte da esquerda russa, dos comunistas, uma espécie de impulso para uma nacionalização, para a Rússia tentar, como resultado, o governo cair um pouco mais para a esquerda. Não esse governo neoliberal, que era o governo do Putin, que era um governo de caráter, não um neoliberalismo selvagem, mas é um governo de direita, centro-direita, poderia-se dizer, tá? E como reação a essas sanções econômicas, há um movimento crescente para que o governo do Putin comece a adotar mais pautas ligadas à esquerda, como, por exemplo, aqui na Rússia, o ensino superior é pago, tá? Não existe universidade pública. No Brasil, chega a ser até irônico. No Brasil, as universidades federais ainda são gratuitas, né? Eu diria, se paga o imposto, mas não se paga diretamente. Aqui na Rússia, não. O ensino foi privatizado, eles dão algumas bolsas para os estudantes que têm melhores notas, como se fosse o Enem aqui, mas não é gratuito para todos. Tá? Então, há uma demanda crescente para que tenha uma presença maior do Estado na economia, como resposta a essas sanções econômicas por parte do Ocidente. Tá? Mas, assim, falando do governo do Putin, por exemplo, aqui não há uma liberdade política. Tá? Assim, por exemplo, não é permitido fazer protestos. Chega a ser engraçado, mas para fazer protesto precisa de uma autorização do poder público. Então, se eu vou protestar contra o governo, eu tenho que ir até a sede do governo e dizer que eu vou protestar contra o próprio governo. Chega a ser engraçado, mas não tem uma liberdade. Se a pessoa organiza uma manifestação na rua, ela vai presa. Tá? Então, o Putin ele leva a Rússia à rédea curta. Até porque ele sabe que o Ocidente, os Estados Unidos estão sempre à espreita para tentar botar algum opositor que seja um fantoche. Assim como no Brasil, esse movimento tipo MBL, Movimento Brasil Livre, é financiado pelos Estados Unidos. Né? Então, para evitar isso, o Putin ele leva com mão de ferro. Então, não existe uma liberdade plena política. Tu pode criticar o governo, há liberdade de expressão, sim, pode criticar, agora tem um certo limite. Se for uma coisa muito, por exemplo, uma manifestação na rua, não pode ser feita. Já é proibido. Tá? Isso é uma característica do povo russo. Tá? O autoritarismo aqui sempre foi muito forte. É uma característica do povo. Tá? Desde a época do czarismo, a União Soviética, sempre há um respeito pela hierarquia, um autoritarismo muito forte. Isso é característico do povo russo. Tá? Então, por isso que não pode ter manifestação. E outra característica é que os russos eles não gostam de instabilidade. Eles veem o Putin como um líder forte. Então, é por isso que o Putin está no governo há 20 anos, o que para o Ocidente seria impossível. Não tem no Brasil, por exemplo, um mesmo partido ficar 20 anos no poder é praticamente impossível. Mas na Rússia, eles têm uma outra visão. Eles não gostam de mudança política, instabilidade, um governo de esquerda, depois um de direita. Eles não gostam, eles preferem a estabilidade. Então, por isso que o Putin se perpetua no poder, como eles chamam que o Putin é um czar, é um novo czar, é um czar do século XXI. E os russos, eles gostam disso, a maioria, não todos. A maioria vê ele como um líder forte, capaz de fazer frente ao Ocidente. Então, por isso que ele se perpetua no poder e não há uma oposição hoje, não existe uma oposição capaz de tirar o Putin do poder. No curto prazo, eu não vejo. Então, esses elementos, autoritarismo e a estabilidade política fazem com que o Putin
se perpetue. Tá? Por isso que a mentalidade do povo russo é muito diferente da mentalidade do povo brasileiro. Tá? O modo de pensar é totalmente diferente, o modo de fazer política. Aqui, por exemplo, não existe coalizão. Por exemplo, o governo, como o Lula fez, governo de coalizão não pode ter coalizão aqui. Tá? Então, a forma de fazer política é totalmente diferente, se comparar a Rússia com o Brasil. Tá? Então, acho que é mais ou menos por aí. Tá? É uma outra forma de pensar. A Rússia é um país que é um mistério, tá? Porque eles têm uma parte ocidental, que é mais vinculada à Europa, e tem uma parte asiática, que é a Sibéria. Então, a Rússia é um país que é uma mistura, tá? De Europa com Ásia. Então, a forma de pensar deles não é a forma que se pensa no Ocidente. Tá? Então, é um país particular. É um país tem uma forma própria de fazer política. Legal, vamos fazer assim, ó. Nós temos aqui agora 3 inscrições, até porque algumas perguntas pode ser que elas se combinam de certa forma, então eu vou pedir para que os 3 façam as considerações ou perguntas, e aí depois o Marcelo responde, que é o Heraldo, o Chico e a Rose. Pode ser, Heraldo? Pode ser, Marcelo? Claro, sim. Então vai lá, o Heraldo, depois o Chico e depois a Rose. O Chico está na minha frente. Pode ir lá, Chico. Sem som, Chico. Não estou te ouvindo, Chico. Seu microfone está travado, Chico. Daqui dá para ver. Não. Tá escutando? Agora sim. É que tá. Eu tinha mudado aqui, esqueci de voltar. Tá escutando agora, né? Isso. Bom, primeira observação, para quem acha que os democratas americanos são mais à esquerda, é ilusão, né? Lembra que o bloqueio de Cuba, a ameaça de invasão de Cuba e tal, foi feito com o presidente Kennedy, o grande herói também do Ocidente, né? Então, os americanos, quando se trata de exterior, os americanos são imperialistas e acabou, né? Mas lá tem uma esquerda forte também, é isso que vamos saber também. Bom, segunda coisa, outra observação, em São Paulo, viu, meu amigo Marcelo? O PSDB está no poder há 25 anos, tá bom? Então, aqui é possível também, né? Certo? E a minha pergunta é o seguinte, Marcelo, eu queria saber a quantas vão os socialistas aí na Rússia, né? Quer dizer, o ideal socialista que nós, no Brasil, temos ainda, é minoria, é claro, como que é isso na Rússia, que foi a União Soviética, que teve a Revolução comunista e tudo mais? Tem força ainda esse ideal? Eu só queria saber disso. Heraldo, depois, Rose, para a gente, aí o Marcelo já responde as 3. Abre o microfone. Agora eu estou cometendo aqui o crime do Chico. Vai lá. Bom dia, pessoal. Marcelo, muito boa aí as informações que você está trazendo. Obrigado. Eu acho que isso acrescenta, pelo menos para mim, algumas outras que eu venho vendo. E me parece que tem uma coisa que é consenso, né? Entre aí as análises mais profundas. Eu acho que é a questão da multipolaridade, né? Me parece que isso vem se construindo. Neste sentido, a minha pergunta seria o seguinte, considerando que um monstro que parece que perdendo o seu poder, ele, quando está acuado, ele tende a reagir, né? No caso dos Estados Unidos aí. Nesse sentido, como é que você vê aí a questão da reação dos Estados Unidos, do Império, né? Do Império Americano, que para mim é o grande império, né? Em relação à América Latina, né? Como é que eles vão, a partir disso, né, jogar mais peso na América Latina? E nesse sentido também, como é que você vê, apesar que você está aí, mas de fato você está acompanhando, como é que você vê possíveis leituras equivocadas
da esquerda brasileira sobre esse processo da guerra e também sobre o processo todo que se deu aqui, o golpe e a própria eleição em curso, né? Onde é que você veria erros que as esquerdas brasileiras estão cometendo nesse conjunto todo aí, analisando toda essa perspectiva aí de uma multipolaridade, da guerra, do processo eleitoral que está em curso aqui do Brasil? Qual foi o erro que nós cometemos e que talvez continuemos a cometer ainda enquanto esquerda no Brasil? Obrigado. Rose, para gente fechar esse bloco. Bom dia, obrigado, Marcelo, por esse diálogo muito interessante. Eu gostaria de comentar duas coisas. Uma que a professora lá de arte falou, que as pessoas foram amarradas aos postes e deixadas lá para morrer de uma forma bem indigna, porque até tiraram as partes de baixo das roupas, né? Mas aí, de tanto que eu recebi mensagem, eu li, eu fui lendo tal, parece-me que essas pessoas, talvez, seriam saqueadores, e eles foram castigados de alguma forma pelos ucranianos. Outra coisa que eu gostaria de colocar, você já disse que não é verdade e tal, né? Então, beleza. Outra coisa, veja bem, o Putin e o Zelensky, eles têm uma capacidade gigantesca, né, de autoconvencimento, como o Bolsonaro aqui no Brasil, né? Eles convencem a grande massa que eles são a solução para tudo, né? Para um país melhor, para a prosperidade, para a paz e harmonia. Na realidade, nós estamos vendo aí uma Ucrânia devastada, acabada, e que no final só vai sobrar o território. As pessoas, gente, estão sendo pulverizadas, mortas. Não é verdade? O quanto isso está valendo a pena por causa de um poder, por causa de eu me colocar como eu estou falando a verdade, em nome de uma verdade que a gente nem sabe, porque eu acho que é tudo manipulado, tanto de um lado quanto de outro. E o fato do outro ser um fantoche, que nós estamos aqui falando, um fantoche dos Estados Unidos, também não elimina essa violência terrível que a Rússia está fazendo, entendeu? E outra, se tem neonazista, como tem neonazista na Ucrânia, por que não foi tomada antes providências quanto a isso, quanto a esse movimento? Por que agora também colocar na conta dos neonazistas ucranianos toda essa violência? As coisas são muito manipuladas, né? Para a grande mídia ou para a pequena mídia. A verdade, quem é que está com a verdade? O que eu estou vendo é um território devastado sem seres humanos, entendeu? E muito sofrimento. Não sei o que isso vai dar. O que vai dar é eu me sinto muito triste, muito chateada com tudo isso. Aqui no Brasil, nós vamos nos unir para dar um jeito nesse Bolsonaro. E vamos dar. Mas que também tem um autoconvencimento muito grande, uma fantasia de si próprio como se fosse o rei da escola de samba. Aliás, ele é mais para palhaço, idiota, do que outra coisa, não é verdade? Essas são as minhas opiniões, as minhas colocações. Gostaria de ouvir você. No final, só vai sobrar a Ucrânia, só o território. E isso basta? É isso que os seres humanos vão levar para a posteridade? Não, nós fomos lá, acabamos com tudo, só tem o território. É isso? Será que isso vai bastar quanto humanidade para nós? Você se coloca de um lado que você está certo, você está do lado certo da encrenca, e isso dá para ver e notar diante das suas posturas. Mas, no final, é muito raso, é muito pouco, parece que nos humilha quanto seres humanos, né? Pensantes e racionais, e com suposto coração e alma. Muito obrigada, viu? Alô, Rose. Marcela, contigo. Sim, então eu vou tentar responder
as perguntas a respeito da situação no Brasil, tá? Eu não me lembro, a primeira pergunta, agora, a respeito da situação é como eu tenho acompanhado de longe aqui, a situação no Brasil é gravíssima. Inclusive, há um temor de um golpe de Estado. Tá? Qual vai ser a postura do Exército, dos generais, em relação, não sabe nem se vai ter eleição ou não. Então, já no Brasil, a gente sabe, como aquele famoso termo da República das Bananas, né? Infelizmente, o Brasil ainda é uma República das Bananas, então a gente não sabe nem se vai ter eleição. O Bolsonaro não vai entregar a faixa para o Lula de mão beijada. Isso qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento de política no Brasil sabe que o Bolsonaro vai espernear, vai dizer que as eleições foram fraudadas, e aí ele perdendo a eleição, ele vai tentar angariar o gado, os apoiadores dele, para tentar invadir o Congresso, assim como aconteceu nos Estados Unidos com o Trump. Então, quer dizer, a situação no Brasil, o circo vai pegar, já está pegando fogo, vai pegar ainda mais agora até o fim do ano. Não sei o que vai haver conflito no Brasil, isso é certo. Não vai ser uma eleição pacífica, tá? Então, o que a esquerda pode fazer? Eu vou votar no Lula, tá? Porque eu acho que o Lula, agora a esquerda tem que se unir em torno do Lula. Eu, enquanto brasileiro que moro no exterior, eu posso votar na embaixada brasileira em Moscou. Então eu posso votar só para presidente, para governador, para outros, quem mora no exterior não pode. Então eu acho que a esquerda agora tem que se unir em torno do Lula e tem que partir para o conflito, né? E tem que tentar, pelo menos, evitar que não haja um golpe, tentar barrar o exército, tentar negociar com os generais, com o oficialato do exército, porque no Brasil tudo pode acontecer, né? O exército, infelizmente, ainda tem poder de influência. O Bolsonaro mesmo fez uma homenagem ao brilhante Ustra, foi um torturador, não aconteceu nada. Então, essa impunidade acaba gerando essa situação que ninguém sabe o que vai acontecer, o que vai ser do Brasil no ano que vem. O Brasil, infelizmente, hoje virou um pária, né? O Brasil que estava na época dos BRICS, do Lula, eu sempre fui crítico em relação ao Lula. Eu sempre votei no PSOL, mas não tem como não dar o crédito que a situação no Brasil na época do governo Lula era muito melhor do que hoje. Hoje o Brasil virou motivo de vergonha no cenário internacional. Chega a ser vergonhoso dizer que tu é brasileiro, porque é um governo ridículo, um governo de extrema direita que ignora a ciência. Então acho que a tarefa da esquerda hoje é tentar, não importa se é comunista, se é social-democrata, se é trotskista, se é stalinista, ou qualquer ista que for, tem que se unir em torno do Lula para lutar contra o mal maior, que seria a reeleição do Bolsonaro, ou até um golpe de Estado, uma junta militar, como em 64. Imagina, uma ditadura militar hoje, em pleno século XXI, é algo esdrúxulo. O Brasil ia ficar ainda mais isolado no cenário internacional. Então, eu acho que, respondendo à pergunta sobre a tarefa da esquerda, eu acho que os partidos de esquerda têm que se unir e apoiar o Lula, mesmo sendo crítico a ele, aí depois com o Lula eleito, já se livrando desse bolsonarismo, aí se discute, critica, pode ser. Agora, nessa situação excepcional, gravíssima, eu acho que é um erro monumental criticar o Lula ou lançar umas candidaturas minúsculas. Tem que fazer uma frente ampla de esquerda para lutar contra o bolsonarismo. Esse que eu acho que essa, para mim, é a principal tarefa, é urgente. É urgente essa tarefa da esquerda para lutar contra esse bolsonarismo, né? Que hoje é essa coisa ridícula,
essa vergonha que o Brasil se transformou. O Brasil hoje não tem importância nenhuma no cenário internacional. O Brasil virou uma espécie de um pária, uma coisa ridícula. Tá? Então, essa é a minha opinião em relação à tarefa da esquerda. Tá? É uma frente ampla em torno da candidatura do Lula. Tá? Em relação, não sei, outra pergunta em relação dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, o que eles fazem? Como a Operação Lava Jato, qual eram os dois principais objetivos da Lava Jato? Era, primeiro, tirar o PT do poder, foi que eles conseguiram, e, segundo, privatizar a Petrobras. E desde o Getúlio Vargas, quem estudou história sabe que o Getúlio Vargas, quando criou a Petrobras, Getúlio Vargas, inclusive, cometeu suicídio por causa disso, porque os militares já queriam dar um golpe no Getúlio, já na década de 50. O Getúlio, quando cometeu o suicídio, eles tiveram que dar um passo atrás. Então, fizeram em 64. Mas os americanos, já lá em 50, já não queriam que o Brasil criasse uma empresa estatal para explorar o petróleo. Então, a Operação Lava Jato não tem nada a ver com combate à corrupção. Aquilo ali era uma cortina de fumaça para tentar colar o rótulo de corrupto na Dilma, no PT, e privatizar a Petrobras. Porque sempre que o Zé Povinho fala, privatiza que acaba. A empresa estatal é um cabide de emprego, os funcionários estão mamando nas tetas do Estado, então privatiza. A primeira solução, assim, a ficha número 1, privatiza que melhora. Então, o que eles fazem, é sucatear o serviço público para depois gerar aquele clima que favorece a privatização. Assim como foi feito na telefonia, nos anos 90, o sistema Telebrás. O meu pai trabalhava numa empresa telefônica em Pelotas, foi privatizada. Houve demissões em massa, a pobreza aumentou. Então, qual é o resultado da privatização? É o aumento da miséria e uma concentração ainda maior de renda. Então, o objetivo da Operação Lava Jato é a privatização da Petrobras. E isso que os americanos querem já há muito tempo, não é de hoje. Ainda mais com a descoberta do pré-sal, quando houve aquela descoberta, o interesse nas reservas de petróleo do Brasil aumentou ainda mais. Então, para os americanos, é fundamental tirar o monopólio da exploração do petróleo da Petrobras. Então, por isso que foi criada a Operação Lava Jato num governo democrata, né? que era o governo do Barack Obama. Tá? Em relação à manipulação sempre há, dos dois lados. Eu não vou dizer, eu apoio o Putin, mas é claro que há manipulação. Eu não sou ingênuo de achar que o Putin é um herói. Ele não é um herói. Agora, tem que se escolher um lado. Entre o Putin e o Zelensky, eu estou do lado do Putin. Tá? Porque do lado desse comediante aí, desse fantoche dos Estados Unidos, eu nunca vou estar. Eu nunca vou estar do lado do Império dos Estados Unidos. Então, tem que se escolher um lado. Entre o Putin e o Zelensky, eu prefiro o Putin. Agora, que há manipulação dos dois lados, isso é lógico. Isso é, como diz, numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Então, manipulação existiu, existe e vai existir. Agora, infelizmente, eu também queria viver num mundo lindo, de paz, mas a paz é utopia. A vida é uma guerra, então tem que se lutar. Infelizmente, a guerra existe. Quem estuda política internacional sabe que a vida é um conflito. Então, eu também, eu sou contra a guerra, mas, infelizmente, a vida é assim. Então, eu tenho que tomar lado, e neutro eu nunca fui. Então, entre a Rússia e os Estados Unidos, eu estou do lado da Rússia 100%. Não sei se tem mais alguma outra pergunta. Tem mais. Viu, Marcelo? Tem duas inscrições. Oi, Chico, fala. Não, mas ele não respondeu minha pergunta. A Então, questão,
Não, mas eu fiz uma pergunta. A questão dos comunistas aí, dos socialistas, qual é o papel deles? Só isso. Sim, desculpe, eu esqueci da. A esquerda é como a esquerda, acho que inclusive no Brasil é mais forte que na Rússia, tá? Na Rússia, a esquerda, infelizmente, ela não tem um papel relevante, tá? O Partido Comunista Russo é um partido, é o KPRF, é o partido da. Inclusive, como eu falei, eu frequento a sede do partido, eu tenho vários amigos lá, mas é um partido pequeno, tá? A juventude russa não quer nem ouvir falar em comunismo, eles são pró-mercado, assim como no Brasil também. Eu até arrisco dizer que no Brasil a esquerda é mais relevante do que na Rússia. Inclusive pela forma como Putin conduz a política. Então, não há muito espaço para pautas de esquerda. Assim, como, por exemplo, questões ligadas a gênero, por exemplo. Aqui não existe movimento LGBT, movimento feminista não existe na Rússia também. O 8 de março, por exemplo, no Brasil é uma data de protesto. Na Rússia, não. Na Rússia, os homens compram flores para as mulheres. É uma data mais festiva. Então, é uma outra situação. Tá? Não existe, por exemplo, esses movimentos identitários, tá? LGBTs, movimento feminista, movimento negro, óbvio, claro, mas feminismo e LGBT não existem, só que são isolados, são pessoas, são indivíduos, tá? Mas não existe um movimento. Tá? Nessa parte dos costumes, os russos são muito conservadores, tá? Inclusive até os de esquerda. Politicamente, uma pessoa pode ser de esquerda, mas em relação a costumes, por exemplo, já é uma situação mais conservadora. Tá? Então, é uma situação meio peculiar. No Brasil, hoje está tudo, felizmente, né, tá tudo ganhou muita força, né? Movimento LGBT, movimento negro, movimento feminista, mas na Rússia não existe isso. Não tem nada. Não tem nada nem próximo de movimento. O casamento homoafetivo não existe na Rússia. As pessoas não são como agredidas, as pessoas podem viver a sua vida privada, mas não é possível casar, não é possível a adoção, por exemplo, por casais homoafetivos. Inclusive está na Constituição russa de que a família é constituída por um homem e por uma mulher. Está na letra da lei. Tá? Então, há um conservadorismo em algumas pautas. Tá? Eles são muito conservadores, principalmente em relação a costumes. Tá? Mas a esquerda, infelizmente, não tem relevância, não tem poder atualmente, principalmente por causa da juventude. Eu vejo assim, a esquerda é mais forte entre as pessoas mais idosas, que sentem saudade da União Soviética. Isso tem muito, tá? Pessoas que sentem saudade da época do período soviético, que eram jovens nos anos 70, 60, que pegaram a fase da União Soviética. Existem muitos saudosistas, tá? Mas entre a juventude russa, a esquerda, eles não querem nem ouvir falar de comunismo. União Soviética, para eles, só estudam em livro de história, infelizmente. Mas o papel hoje... Eu gostaria muito que isso mudasse, mas a relevância da esquerda russa hoje é ínfima, infelizmente. Obrigado, Marcelo. A Neuza, o Deobaldo e a Cida, também um bloco de 3. Acho que o Marcelo mandou bem aí com as outras respostas, mas tem perguntas que elas são complementares. Neuza. Seu microfone está fechado. Primeiro, bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. É uma informação para todos, primeiro. Tá? Eu estou gravando, como já venho fazendo, né, há algum tempo, eu estou gravando essa apresentação e
eu vi aí nas mensagens que alguém cobrou, e eu lembro que as pessoas haviam pedido realmente o vídeo da apresentação da semana passada. Só eu preciso esclarecer a vocês que eu só consigo mandar o vídeo por e-mail. Então, se a pessoa que está pedindo não estiver no grupo de formação, por favor, passe o e-mail para o professor Aldo, e ele depois me passa, e aí eu posso enviar o vídeo da semana passada e esse também, se quiser. Tá bom? Bom, isso é geral. Para o Marcelo, diante da manipulação, né, das notícias que vêm pela mídia hegemônica, né, a gente acaba se informando mesmo só ou através de pessoas, né, que se dispõem a falar sobre a realidade aí da Rússia hoje, ou através da mídia independente que circula por aqui, né? Então, ontem a pergunta que eu vou fazer é bastante pontual, mas é uma coisa que eu fiquei assim pensando, né? Ontem eu li sobre bom, o Pepe Escobar você deve conhecer, os outros devem conhecer também, é um grande cientista geopolítico, né? E as informações que ele traz são de confiança e a gente fica sabendo das coisas também muito por ele, né? E ontem eu li que ele teve as suas contas bloqueadas por conta de uma notícia que ele divulgou sobre Mariupol, que existe em Mariupol uma indústria de arma biológica dos Estados Unidos na cidade de Mariupol. E então esse ataque, né, que está acontecendo, que aconteceu, que a gente vem assistindo aí pela televisão, é bem por conta disso, né? A Rússia defendendo essa fábrica e os Estados Unidos, então, querendo destruir. Eu queria saber de você que está aí, né? Como que isso, se você tem conhecimento, se isso é ventilado na mídia por aí, se é verdade, se a gente pode acreditar, e como fica, né, sendo verdade, como fica, então, eu acho que todo o processo da guerra, né? Dentro de todo o processo da guerra, essa questão dessa arma, essa fábrica de arma biológica aí. É isso. Sim, os russos... Desculpe. Tem mais alguma outra pergunta ou posso responder? Tem sim, Marcelo. Só para a gente... O Deobaldo, depois a Cida e depois o Marcelo retorna. Oi, primeiro eu queria agradecer esse debate, né, Aldo? A gente está carente de informações. Mesmo porque o que ele disse aí, a questão da unidade da esquerda, é muito importante isso. Eu vou mais além. Eu me preocupo em politizar o nosso povo, né? Porque nós estamos numa fase aí da desinformação e da desconstrução. E por isso que eu faço um trabalho poético, que eu tento atingir pessoas que não são só do nosso meio, né? Que precisam. Outro dia no mercado, numa conversa com umas donas de casa, ela veio dizer que o Bolsonaro era comunista, né? Aí eu falei, minha senhora, pelo amor de Deus, porque visitou o Putin lá, né? Então, a gente precisa ter essa em mente, essa questão que o Che fala. Não devemos lutar só contra a fome, mas contra a alienação. É um recado, né? Que já que o Marcelo colocou a questão da unidade, porque a nossa esquerda é muito desunida, muito vaidosa, né? Muito eleitoreira, muito eleitoral, sabe? E essa coisa que a companheira falou aí que está acontecendo na Ucrânia, aqui no Brasil está acontecendo muito genocídio também dos povos originários, né? Com referência à natureza também. E por isso que eu estou aí, sabe, Aldo? Eu estava meio apagado, eu estou voltando aí para somar, e essa informação aí é muito importante. Deixa eu ver, pergunta.
Ele já colocou a questão da mentira. E há muita mentira aí nessa guerra, né? Acho que a questão da guerra vem primeiro. Agora, a minha falação geralmente é a favor lá do Putin, mesmo ele não sendo como a gente queira, mas é uma questão de defesa, né? Acho que ele já colocou, viu, Aldo? Tá. Acho que eu queria mais, tá? Ok. Isso. Bacana, obrigado pela consideração, as considerações. Cida. Eu quero só fazer uma colocação. Rose, lá atrás, você fez uma colocação que foi perfeita, era o que eu estava sentindo. O Marcelo fez uma fala que me incomodou, questão da guerra. Não foi exatamente isso, como eu não notei, não vou poder falar da íntegra. Você quis dizer, a guerra está aí, o que se há de fazer? Nós sabemos que a guerra, ela destrói o que tiver na frente. Então, assim, enquanto a guerra está lá, beleza, não bateu na minha porta, ai, que pena, problema deles. Só que na hora que ela atingir a mim e a minha família, ela toma uma outra posição. Minha pergunta é, como o mundo está vendo essa guerra, que para mim é de uma estupidez, porque eu penso esse país ele vai demorar 50 anos para se reerguer, se reerguer. E você vê que você olha os escombros, você fala, meu Deus, aqui moravam famílias, pessoas que trabalhavam, pessoas que tinham uma vida, e de repente não se tem mais. E quando você disse que na guerra não tem identidade de gênero, não existe casamento entre pessoas iguais, não existe adoção por casais do mesmo sexo, eu tenho certeza, é um país falido. Eu conheço a Rússia, lá atrás, os pais do meu marido eram ucranianos, da época que existia aquele bloco. E eles nunca aceitaram que eles eram ucranianos, eles sempre diziam, não, nós somos russos. E, assim, as histórias não eram das mais bonitas. Então, o que você me diz sobre isso? Tá. Marcelo. Uhum. A primeira pergunta sobre Mariupol, né, se eu não estou enganado. Sim, os russos falam muito sobre armas químicas, inclusive o filho do Joe Biden está envolvido nisso, tá? Inclusive, eu recomendo vocês acompanharem o portal GGN, do jornalista Luiz Nassif. Seguido eu acompanho o portal dele, ele escreve muito sobre a participação dos Estados Unidos em indústrias de armas químicas na Ucrânia. E os russos estão empenhados em destruir essas indústrias, tá? Para eles é uma questão de segurança nacional. Inclusive, o filho do Joe Biden está envolvido no financiamento dessas indústrias, tá? Participação direta da família do Biden na produção de armas químicas na Ucrânia. E isso aí é uma questão muito importante para os russos. Toda vez que a porta-voz, a Maria Zakharova, ela seguido fala sobre isso, tá? Que existem indústrias de produção de armas químicas na Ucrânia. E isso é fundamental. Os russos por isso eles estão empenhados na destruição dessas indústrias, tá? É uma questão muito importante para eles, é uma questão de segurança nacional, tá? Por isso essa ação em Mariupol, tá? Porque tem fábricas, né, nessa região, tá? Mariupol é uma das cidades que está sendo atacada agora, já está praticamente toda sob domínio da Rússia, tá? A última notícia que eu li ontem é de que ela está completamente, quase 90% já sob posse do exército russo, tá? E essa situação é uma situação muito grave. A produção de armas químicas na Ucrânia, com participação do governo dos Estados Unidos, tá? Isso é fato, tá? Qual é a segunda pergunta, por favor?
Segunda pergunta, não, o Deobaldo fez mais as considerações, porque é professor de história, dizendo a importância de fazer o debate da história. Agora, a Cida, que fez a terceira pergunta, que é um pouco na linha, acho que se eu entendi direito, da Rose, né? Isso. Sim, claro. Claro, é uma situação que é muito triste, né? Por toda a guerra, ninguém... É uma situação que, claro, prejudica todo mundo, prejudicou a mim. Eu estou sendo prejudicado por essa guerra, pelas sanções econômicas, de uma forma indireta. Eu não gostaria. É muito ruim os russos também ver um povo que eles consideram como irmão. Que os russos e os ucranianos, na época da União Soviética, eram um único povo, entendeu? Para eles é uma situação muito dramático, é uma situação que eles sentem muito isso, tá? Inclusive, teve aulas na universidade que foram canceladas no início do conflito, porque o professor não estava em estado emocional de dar aula. Para eles, para alguns, não para todos, mas para alguns é uma situação muito dramática ver um povo vizinho, tá? Tendo esse conflito como se fosse conflito entre irmãos, tá? Então é uma situação que, claro, ninguém quer. Não é uma situação que dê orgulho para eles não estão orgulhosos, muito pelo contrário. É uma situação de drama, tá? É uma situação dramática, só que, infelizmente, houve esse conflito, essa extrema-direita na Ucrânia está sendo apoiada pelo Ocidente, e aí foi como eu falei, é uma situação, o Putin, ele reitera isso, é uma situação que ele foi levado a fazer isso, porque a Rússia avisou, já vem avisando durante anos, foi avisando, e quando não houve uma resposta por parte, o Ocidente ignorou os avisos, então não, vão ter que tomar uma situação extrema. É uma situação que a Rússia foi levada a fazer isso, tá? Porque não é eles não sentem orgulho de estar invadindo a Ucrânia. Não é uma situação que eles gostariam de estar vivendo. Só que é uma coisa, eles estão vendo os Estados Unidos tomar posse e possivelmente construindo bases militares nas portas deles. É a mesma coisa, fazendo um comparativo. Imaginem se a Rússia quisesse construir base militar no México. Vocês acham que os Estados Unidos iriam permitir? Porque agora os Estados Unidos podem construir base na Ucrânia. Então, quem sabe a Rússia vai construir base militar no norte do México, na fronteira com os Estados Unidos, ver se os americanos não iam espernear, ou iam autorizar, iam deixar que o México caísse nas mãos da Rússia. É a mesma coisa que a Rússia em relação à Ucrânia. Então, eles não podem deixar que a Ucrânia caia nas mãos da OTAN. Até porque a OTAN já está muito próximo na Polônia, os países bálticos já são ali, já tem bases da OTAN. Então, mais um país, a Rússia ia ficar completamente cercada pela OTAN. E isso, no cenário internacional, é perigosíssimo para a Rússia. Então, por isso que a Rússia foi levada a fazer isso. Entendeu? Mas é uma situação triste, dramática. Os russos muitos têm parentes na Ucrânia. Há ajuda humanitária, eles enviam mutirões aqui de ajuda humanitária, alimentos, roupas. Toda hora tem caminhões partindo para as regiões de conflito com ajuda humanitária. É uma situação que, infelizmente, existe, está aí. Então tem que se lidar com o real, não com o utópico. Também eu gostaria também, como eu falei, de viver num mundo sem guerra, mas a situação é essa, então temos que lidar com a realidade. Ok, gente, vamos para os blocos final, para depois para as considerações. Eu sei que o Aldarci está inscrito, mais alguém se inscreveu que eu não percebi? Eu, Valdo. Sim, eu também. Vamos ver as pessoas. Só queria ver o seguinte: se alguém que ainda não fez nenhuma pergunta quer se inscrever para depois, na segunda rodada, quem já fez a pergunta, fazer a segunda. Pode ser, para ver se a gente estimular o maior número de pessoas participando, caso queiram, evidentemente.
Então vamos lá. Então vamos para a segunda pergunta, ao Daci, o Chico e a professora de arte. Como que é seu nome, professora? Cristina. A Cristina. Legal, Cristina. Legal. Ok. Marcelo, posso ir? Marcelo, mais uma vez, fica evidente, é lógico que, do ponto de vista humanístico, quando a gente vê as quantidades de mortes, a gente fica tocado, uma vez que nós somos pacifistas. Mas é importante também relembrar que os Estados Unidos eles vêm provocando e fazendo essa política de controle do mundo há muitos anos. Nós vamos olhar agora mais recente, dizer assim, mais recente, o que eles fizeram no Iraque. Eles armaram o Iraque e depois foram lá e inventaram que o Saddam Hussein tinha armas químicas, biológicas, sei lá, atômicas guardadas, foram lá, procuraram e depois não acharam nada, não tinha nada, porque na verdade não tinha, assassinaram o Saddam Hussein, assassinaram o... Gaddafi, na Líbia. Não, o rapaz lá ai, meu Deus, daquele grupo lá que eles inventaram, o que organizou o ataque às Torres Gêmeas, tá? Bin Laden. Mas aí eu fico observando, acho que eu estou falando alto demais, eu fico observando o seguinte, no Brasil nós temos aí já quase 500 anos que a Europa invadiu o Brasil e escravizaram o continente africano e espalharam pelo mundo. Esquartejaram o continente africano e espalharam pelo mundo. Nós, ao observar essa questão das mortes diretas, como a gente vê agora na Ucrânia, nos comove. Mas quando a gente olha para o Brasil e a gente observa que o esquartejamento das indústrias brasileiras, principalmente a indústria naval, a indústria da construção civil, que estava aí, a Odebrecht, a gente não está ganhando nada para defendê-la, claro, mas a Odebrecht estava ganhando obras no mundo inteiro, fazendo obras no mundo inteiro. Aí, eles, por conta de proteger a indústria norte-americana, eles compraram o Moro e o grupo de promotores para produzir provas que não existiam contra nós para o domínio do pré-sal, porque eles sabiam, e o Lula falou no mundo inteiro, que nós seríamos totalmente independentes e autossuficientes com a descoberta do pré-sal. Eles disseram, aquele paísinho lá, nós vamos lá e vamos passar o rodo neles. Aí a gente hoje, olhando só concluindo agora, Aldo, olhando para nós aqui, e quando a gente chega, Marcelo, quando a gente chega ali nas proximidades do Tietê, em São Paulo, ou na praça próxima ali, a Praça da República, quando você vê aquele território que é chamado de Cracolândia, e quando você olha próximo à rodoviária do Tietê, você passa ali 7 horas da noite, você vai ver a quantidade de barraquinhas, de famílias morando na rua porque perderam o emprego, a gente se comove pouco com esse cenário, que é um cenário de guerra, é um cenário de mortos-vivos, né? Porque as pessoas que estão ali são consideradas mortas-vivas. E, na sua grande maioria, nós vamos observar que é de população preta ou quase preta, que estão nas ruas sem emprego, resquícios ainda de um escravismo e de uma abolição inacabada. Por isso, esse debate geopolítico é um debate que tem que ser muito mais bem elaborado e disseminado entre nós, para que a gente consiga levar essa discussão para o mundo inteiro.
de que a guerra ela acontece e como já dissemos aqui, é muito mais barato para os Estados Unidos comprar meia dúzia de pessoas que se tornam bilionárias, como é o caso do Dallagnol, do Sérgio Moro e daqueles outros 3 promotores lá daí do Rio Grande do Sul, da sua grande cidade aí, da TRF4, vai ver o imposto de renda deles, se eles... Deve ser sonegador, porque essas pessoas ficam bilionárias em detrimento da miséria absoluta do povo. É isso. Chico, depois a professora. Neuza, quem quiser fazer a foto, já faz para a gente poder tá bonito nesse negócio, viu? Chico. É só ligar as câmeras, por favor. Eu queria fazer só uma observação também nessa linha aí, rapidinho, tá? Eu postei no grupo um negócio de um escritor, um jornalista famoso, esse que é o Jânio de Freitas, dizendo que Bolsonaro vai dar o golpe antes da eleição. Porque ele sabe que vai perder. Então, eu só queria lembrar isso aqui para as pessoas que realmente ninguém quer guerra é uma desgraça tal, mas alguém falou aqui outro dia que nós temos clubes de tiros e milicianos no Brasil que eles podem ter até 60 armas, 5.000 balas, 6.000 munição por pessoa. O Brasil inteiro, e estão ameaçaram o Lula já e tudo mais. Eu quero saber de nós aqui, e de todos, quando essa direita resolver dar tiro, eu já fui ameaçado na esquina, se a gente vai falar, não, eu quero paz e amor. Quando esses caras vierem matar os nossos filhos, nossos irmãos. E essa direita mata, eu sou do Mato Grosso, só para lembrar, lá no Mato Grosso, com os índios, lá tem um território, só para lembrar, queria deixar claro aqui, tinha um município chamado Chavantina que foi construído em cima do sangue de indígenas. Né? Foi literalmente em cima do sangue de índios. De toda a aldeia, e o fazendeiro tomou conta de 3.000 hectares. E a gente fica aqui falando de paz. Isso não é paz. Bom, o meu amigo aí já falou o que é, né? Esse desemprego danado, esse horror, né? E nós somos muito sangue de barata, eu acho. Nós temos que reagir a tudo isso e, infelizmente, a hora que a gente tem que ser em legítima defesa, a gente tem que ir para as cabeças e lutar, porque o Brasil não pode passar por isso que está passando, o mundo não pode, Cuba não pode. Cuba está lá com um bloqueio econômico há 60 anos, pela democracia americana. Os americanos têm que botar o rabo debaixo das pernas e voltar para o país deles, cambada de xerife do mundo. Essa cambada de nazista, neofascista, esses caras têm que ser calados. Tá entendendo? E a gente tem que lutar. E se precisar, a gente tem que ir para a luta mesmo. Tem que ir para as cabeças. Fazer o quê? Fazer o quê? É isso aí, gente. Obrigado, Chico. Professora. Só para concluir aqui, Aldo, a Barra de Alcântara, que eles já tomaram conta. Tá, mas vamos lá, professora, vamos lá. A gente tem coisa. Sim, bem, eu só queria dar um adendo sobre quando eu falei dos nazistas, dos ucranianos que foram colocados no poste lá e tal. Eu entendo que o neonazismo é uma estratégia militar, portanto, ele tem um objetivo no país. Então, dizer que aqueles ucranianos foram saquear um supermercado e por isso a população foi contra eles, eu acho que realmente falta um pouco de estudo para entender as estratégias militares sendo utilizadas pela extrema-direita. A minha pergunta é como os ucranianos estão se defendendo tanto dos neonazistas, quanto também das bombas que a Rússia tem enviado. Eu sei que a Rússia tem tentado bombardear locais onde não haja civis. Mas como tem sido isso na prática? Você está na Ucrânia, literalmente? Não, eu estou na Rússia. Não, eu moro na Rússia. Não na Ucrânia. Não. Tá. Sim.
Tem mais alguma pergunta? Ou já posso responder? Alguém mais fez pergunta ou não? Ou podemos... Eu tenho uma pergunta, mas aí pode deixar para outro bloco. Nós estamos os blocos de 3, a gente pode fechar no próximo bloco. Quem mais a gente fecha as últimas perguntas no próximo bloco de 3. Certo. Em relação... Qual foi? Eu não me lembro. Você poderia repetir a primeira pergunta? Qual foi? Primeiro, eu entendo que as milícias neonazistas é uma estratégia militar da extrema-direita. Tá? É uma estratégia. Tá? Mas a pergunta real é como o povo ucraniano está tentando se defender tanto dos neonazistas quanto também das bombas. O que a mídia coloca é que, algumas mídias, né, não todas, que a Rússia tem tentado bombardear locais onde os civis não estão. Sim, fato. A Rússia tem tentado bombardear exclusivamente alvos militares, tá? Alvos tentando culpar a população civil. A população não... ele está passando aí? Não participa. Eu vou pedir para ele fazer o... Fecha o microfone, isso. Pois não. Muitos estão vindo para a Rússia, tá? Muitos refugiados. Muitos estão vindo para cá. A Rússia está tentando trazer quem quer fugir da Ucrânia, tá? As pessoas que estão nas zonas de conflito, tentando trazer para a Rússia, para cá. É a forma como os russos têm tentado poupar a população civil. Mas, é claro, sempre há a morte de civis, infelizmente, em qualquer guerra. Sempre foi assim. Não é impossível ser uma ação cirúrgica, tá? Inclusive porque muitos desses batalhões estão usando civis como escudo, eles estão infiltrados em casas. Então, é uma situação muito complexa, tá? Esse batalhão Azov, tá? Que é um batalhão de orientação neonazista que tá combatendo os russos, inclusive com utilização de mercenários de outros países, inclusive do Brasil. Já alguns mercenários já foram para a Ucrânia para combater os russos, tá? Então, a utilização de mercenários estrangeiros está acontecendo na Ucrânia, mas o que a Rússia tem tentado fazer é tentar evacuar, fazer corredores humanitários e evacuar a população civil e conduzi-los para a Rússia, tá? Atravessar a fronteira com a Ucrânia e conduzi-los, inclusive aqui na cidade onde eu resido, já há um número expressivo de refugiados, tá? Eles estão sendo ajudados pelo governo russo com alimentos, mantimentos, para, pelo menos um primeiro momento, conseguirem se manter. E é isso que os russos estão tentando fazer em relação aos ucranianos, que não estão relacionados, não estão participando diretamente do conflito. Essa é a informação que eu tenho, tá? E em relação ao imperialismo dos Estados Unidos, a gente sabe muito bem, né? Como foi colocado, os americanos sempre se intrometem na política nacional no Brasil. Isso aí acontece já há muito tempo, essa intromissão do governo dos Estados Unidos na política brasileira. O próprio golpe militar de 64 foi o exemplo mais claro disso, foi arquitetado, foi financiado, organizado pela Embaixada dos Estados Unidos, e aí foi aquele horror, aqueles 21 anos de ditadura cruel, e que tem muita gente, infelizmente, no Brasil, que sente saudade, ou muitos nem viveram, e dizem que na época da ditadura que era bom, o que é um absurdo, o que é uma coisa, é algo completamente absurdo, dizer que a época da ditadura que não existia corrupção porque existia censura. Então, o dinheiro que os militares desviavam não chegava não era noticiado pela grande imprensa. Então, esse saudosismo que existe em relação à ditadura militar, inclusive pelo presidente, né, que é um saudosista da ditadura militar, é algo que tem que ser combatido. E a forma como se combate
é através da educação, ensino de história, para falar o que realmente foi a ditadura militar e para que isso não se repita, para que no ano que vem a gente não tenha um general Vilas Boas como presidente do Estado, o presidente do Brasil, censurando, e daqui a pouco, de novo, os militares. Sempre há esse temor no Brasil, né? Quando os três poderes nunca têm uma relação muito saudável entre si. Daqui a pouco o militar toma o poder, daqui a pouco é o judiciário, com a Operação Lava Jato, que foi quase praticamente uma ditadura do poder judiciário. Houve uma caça às bruxas, houve uma perseguição ao PT, ao Lula principalmente. Então, infelizmente, no Brasil, o regime democrático no Brasil é um regime muito fraco. A democracia no Brasil não tem raízes fortes. Desde 85, com a redemocratização, sempre foi uma coisa muito débil, muito fraca. E agora vai ser colocada à prova esse ano, né? Esse ano nós vamos ver o que vai ser do Brasil. Será que vai ter eleição? Não se sabe nem se vai haver eleição. Se houver eleição, já é algo bom. Se o Lula ganhar, o que vai acontecer? O Bolsonaro vai entregar o poder de forma pacífica? Eu duvido muito. O Bolsonaro não tem capacidade, não tem grandeza para entregar a faixa presidencial para o Lula. Não vai. Isso não vai acontecer. Então, o que resta ver é tentar fazer uma frente de esquerda, como eu falei, e tentar, pelo menos, manter as regras do jogo. Eleições livres e que vença. Espero que o Lula, como as pesquisas estão dizendo, o Lula é líder em todas as pesquisas. Eu espero que o Lula ganhando, ele assuma o poder e que os militares fiquem dentro dos quartéis, né? E esse é o grande temor. Eu tenho acompanhado é que nunca se sabe, né? Em relação ao Brasil, tudo pode acontecer. Daqui a pouco, um novo 64 em 2022, eu sinceramente, não seria uma surpresa se houver um golpe de Estado no Brasil e daqui a pouco os militares quererem tomarem, os generais quererem fazer um novo 64. E, infelizmente, é uma possibilidade que ela é real, infelizmente. Então, eu acho que as forças democráticas, não só a esquerda, inclusive o Centrão, inclusive o PMDB está sinalizando que vai apoiar o Lula. O Renan Calheiros já declarou apoio ao Lula. Não, tem que haver uma união não só da esquerda, uma união com outros setores, inclusive de centro, inclusive setores mais até de direita, uma direita mais como dizer, civilizada, não essa direita retrógrada do Bolsonaro, uma direita, inclusive até o próprio PSDB. Não sei qual vai ser o comportamento do PSDB, porque o PSDB é outro partido que perdeu a dignidade quando apoiou o Bolsonaro no segundo turno. O próprio Fernando Henrique Cardoso, que é o príncipe da Sorbonne, o grande sociólogo brasileiro, perdeu completamente a dignidade quando ele poderia ter apoiado o Haddad no segundo turno contra esse troglodita do Bolsonaro. O PSDB tomou uma atitude vergonhosa de apoiar o Bolsonaro. Agora eu quero ver qual vai ser o comportamento do PSDB agora, porque eles vão ter que tomar um lado, né? Entre Lula e Bolsonaro, o que o PSDB vai fazer? Eu, sinceramente, vindo do PSDB, pode-se esperar qualquer coisa, né? Um partido que tem o Aécio Neves, que está solto ainda, um corrupto notório como o Aécio Neves, que ainda, incrivelmente, não foi preso. Então, qual vai ser o comportamento da centro-direita brasileira? Isso que é essa pergunta, esse é o dilema. E por isso que os próximos capítulos dessa novela brasileira aí vão ser turbulentos, né? O que vai haver turbulência, conflito no Brasil, isso é certo. Isso aí não tem a menor dúvida. Se vai haver um conflito armado com mortes, tomara que não. Tomara que não, mas o que esses bolsonaristas, eles não vão entregar o poder de mão beijada para o Lula. Ainda mais para o Lula, saindo da cadeia, uma volta triunfal do Lula ao Palácio do Planalto é uma humilhação brutal
o bolsonarismo. Então, é uma situação, no mínimo, que vai haver conflito, isso é certo. Agora, tomara que seja um conflito só de ideias, um conflito verbal, que não vá para as vias de fato. Mas, em relação ao Brasil, como eu disse, qualquer coisa pode acontecer. Ok, Marcelo, nós estamos já indo para a parte final. Mais alguém? Eu só queria fazer 2 considerações, se você puder responder. Primeiro é o seguinte, eu fiz um texto sobre essa questão da guerra, que é, diante da guerra, tomar partido é preciso. Depois eu posto para vocês, eu tenho uma opinião sobre a guerra também. Quero dialogar rapidamente com a Cida e com a Rose, dizendo o seguinte: por mais que sejamos influenciados pela religião ou por uma cultura dominante, né, que falseia a realidade, dizendo que defende a paz, mas patrocina no cotidiano a guerra, eles dizem que defendem a paz, mas eles patrocinam deliberadamente a guerra. Só para a gente pegar alguns dados. Por que acabaram, quase que dizimaram, os 5 milhões de nativos no Brasil, quando foi invadido em 1500, e hoje era 5 milhões, estima-se a população em torno de 5 milhões, e hoje tem em torno de 700 mil pessoas. Dizimaram com os nossos ditos, entre aspas, índios. Por que dizimaram, ou por que escravizaram, né, arrancando de seus países 5 milhões de pessoas escravizadas só aqui no nosso país, segundo algumas fontes? Por que a cada 23 minutos um negro jovem é assassinado nas periferias? Ou seja, por que tem 670 mil mortos da pandemia? Ou seja, nós estamos em plena guerra. Mata-se mais gente no Brasil, morre-se mais gente no Brasil do que se mata nessa guerra da Ucrânia. Ou não? Ou eu estou inventando alguma coisa? Você vê lá a destruição dos prédios, aí você vê a morte, 2 pessoas. Uma pessoa. É muito, claro. Nós não queremos nem isso. Agora, como que a gente é educado para não ter sensibilidade sobre os fatos? No Brasil, a guerra civil contra a periferia negra, pobre e periférica é de 23 minutos um jovem assassinado. Estamos em plena guerra. 60 mil assassinatos por ano. Tá. Então, primeiro vamos ter que rever esses conceitos nossos do que a paz que nós almejamos, e até todo mundo defende isso, ninguém é a favor da guerra, mas a guerra institucional que eles patrocinam no cotidiano. Esse é o primeiro fato. E eu coloco isso no texto que eu fiz, dizendo o seguinte: a classe trabalhadora é contra a guerra. Todavia, as guerras são contra a classe trabalhadora, porque quem sofre é a classe trabalhadora. Quem está morrendo lá não é os pobres, é os trabalhadores, as pessoas que cuidam de sua vida. Bom, e aí, o que você faz? Portanto, enfrentar as especificidades das guerras faz parte do nosso cotidiano revolucionário. Não tem muito para onde fugir. Nós não estamos aqui inventando, não é idealizando uma realidade, nós estamos falando de fatos concretos. A pergunta, então, mas eu entendo o sentimento de terror que causa na cabeça de todos nós uma guerra. Sem disso. E também não gostaríamos que acontecesse, e como não gostamos. A pergunta Marcelo, você começou a sua fala falando do que está em jogo nesse momento. Claro que, além de ser contra a OTAN, porque, assim como acabou o Pacto de Varsóvia, a OTAN continua, assim como somos contra o imperialismo, assim como somos contra a União Europeia, enfim. Mas se levantou o debate dizendo de que o que está em jogo nesse momento é o fortalecimento dos BRICS, em detrimento desse, inclusive você levantou que passa pelo Brasil, né?
em detrimento desse debate que está posto no mundo inteiro de uma maneira geral. Então, a pergunta é, a posição do Bolsonaro ao visitar a Rússia, ele está em consonância, claro que eu até imagino que você vai dizer, e com um pouco dessa geopolítica dos BRICS ou não? Segundo, na sua opinião, após essa guerra, ou já durante a guerra, é possível almejar uma primeira economia mundial como a China, ou você acha que, nesse momento, essa disputa não passa também pela guerra? Olha, em relação à posição do Brasil, inclusive, foi uma surpresa, porque eu achei que o Brasil iria apoiar os Estados Unidos. Eu achei que foi surpreendente até. Apesar de todo o horror que eu sinto ao Bolsonaro, é surpreendente até a posição de, pelo menos, neutralidade, de não apoiar sanções. Inclusive, foi que me causou uma surpresa, porque eu achei que o Brasil iria apoiar os americanos assim, de pronto. Seria o primeiro a pular no barco dos americanos. Mas o Brasil, eu acho que, inclusive, em relação aos BRICS, o Brasil ficou neutro. Inclusive, o Brasil não está na lista de países hostis, que a Rússia fez uma lista de países não amigos, tá? Países hostis, e o Brasil não é considerado um país hostil pelos russos, tá? O que para mim é bom, tá? Para mim é bom, porque inclusive eu tenho conhecidos aqui estudantes da Alemanha que tiveram que voltar, que foram chamados de volta, porque todos os países da União Europeia estão na lista dos países hostis. A Rússia considera hostis a Rússia, tá? E o Brasil não está nessa lista, eu acho que muito por causa dos BRICS. E também porque o Bolsonaro não é alinhado com o Biden. O Bolsonaro apoiou o Trump, né? Então, pelo fato de ter um certo distanciamento do Biden, eu acho que aí o governo Bolsonaro ficou, pelo menos, em cima do muro em relação à Rússia. Não está apoiando a Ucrânia, também não está apoiando abertamente a Rússia. Tá? Isso é um ponto. Em relação também, gostaria de falar em relação ao pacifismo. Tá? Eu também sempre fui pacifista. Só que em relação ao seguinte, por exemplo, faça um comparativo com a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, o exército nazista do Hitler. Como é que tu vai combater um exército nazista? Com o quê? Com rosas? Os caras vão colocar um fuzil na tua cara. Vai responder que com uma rosa, com uma flor? Não. Vai responder com outro fuzil. Violência se combate com violência. Se não fosse o Exército Vermelho, os nazistas teriam dominado o mundo. Hoje a gente poderia estar com suástica nas paredes se não fosse o Stalin, se não fosse a União Soviética ter vencido. Porque quem venceu o exército do Hitler não foram os americanos nem os europeus. Quem venceu o nazismo foi a União Soviética. Com todas as críticas que se tem ao Stalin, que foi um ditador que reprimiu, é fato, reprimiu. Só que é o seguinte, tem que dar o mérito a ele, quem venceu o Hitler foi o Stalin. Então, vai numa situação de guerra, tu tem que entrar, tu tem que ir pro conflito, não adianta. É muito bonito, paz e amor é muito bonito. Só que a vida não é assim. Então, numa situação de guerra, tu tem que lutar. Não adianta. O cara, como eu te falei, o cara bota um fuzil, vai responder que é com uma rosa? Não, vai responder com outro fuzil. Então, tu tem que guerrear para não ser uma situação de legítima defesa. Se tu não responder de uma maneira violenta, tu vai ser aniquilado. Então, ou tu responde de maneira violenta, ou tu morre. O que tu prefere? Eu prefiro responder de maneira violenta. E, infelizmente, a situação chegou a um ponto que a Rússia teve que utilizar a violência para garantir a segurança do próprio país. Tá? Em relação à China, eu acho que, claro, a situação, o imperialismo do estadunidense não vai mais ser o mesmo. Eles já sabem que o império deles está ruindo, já estão num declínio. A China, como se sabe, ela já comanda a economia mundial, até porque a população da China é mais de quase 1,5 bilhão de pessoas. Se não me engano, acho que é 25% da população da Terra é chinesa. Então, eles vão dominar
eles já estão dominando economicamente. Agora, como vai ser o imperialismo chinês? Na minha opinião, eu acho que não vai ser o imperialismo, vai ser uma espécie de imperialismo diferente dos Estados Unidos, porque a China não tem essa mentalidade de subjugar outros povos. Os americanos, eles têm essa coisa de impor a cultura deles, como Hollywood, como a música, impor a cultura deles em outros povos, tá? Os chineses, eu acho que é uma dominação mais no campo econômico, não no campo cultural, não no campo linguístico, como a língua inglesa hoje é a língua internacional, é a língua falada no mundo inteiro, tá? E então, eu acho que o imperialismo chinês, ele é um imperialismo menos, diria, violento que o imperialismo estadunidense. Eles têm uma outra mentalidade, não tem uma mentalidade tão colonialista de subjugar, assim, de querer impor a sua cultura em relação a outros povos, tá? É a minha opinião. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que o imperialismo chinês é o imperialismo mais econômico, tá? Eles já dominam tudo, praticamente tudo é feito na China, eletrônicos, tudo feito na China. Então eu acho que é um imperialismo mais econômico, tá? E menos militarizado, não invasão como no Vietnã, invasão que os Estados Unidos sempre fizeram, invasões militares, tá? Eu acho que os chineses eles não têm essa mentalidade militarista que os Estados Unidos sempre tiveram, mas que realmente depois dessa guerra o mundo a configuração geopolítica vai mudar, isso é fato. Isso aí não vai mais ser como era antes. Como o próprio Putin falou e o Xi Jinping, o presidente chinês, a tendência é um mundo multipolar, tá? Os Estados Unidos não vai mais ser o xerife do mundo, vão ter blocos de influência. Os Estados Unidos vão continuar sendo um país imperialista, com grande poder, mas não vai ser o único, entendeu? Vai ser uma coisa mais multipolar. Eu acho que agora, no futuro, nós vamos assistir uma multipolarização da política internacional. Ok. Bom, gente, nós queremos, Marcelo, agradecer a sua importante contribuição, sua importante reflexão. Nós queremos dizer que aqui nós somos um espaço plural, as pessoas participam sem necessariamente ter uma vinculação orgânica com as pessoas, com o convite que é feito, e, de qualquer forma, é um espaço que todos os domingos nós fazemos reflexões dos mais variados temas. Semana que vem, como já falamos na semana passada, devemos começar, e aí quem quiser participar, de um planejamento de debate sobre o papel da educação, né? Desde a colonização educacional no Brasil, que o Carlos, que é também um dos companheiros que deve participar nessa atividade conosco, até as correntes pedagógicas da atualidade que domina a cabeça das pessoas e muitas vezes as pessoas não compreendem, tá bom? Marcelo, para as suas considerações finais, fica à vontade. Então, Aldo, muito obrigado, agradeço o espaço, a oportunidade, é sempre bom falar, né, expor, falar sobre o que está acontecendo aqui, né, tentar pelo menos trazer uma outra visão, não a visão da mídia hegemônica, a visão, muitas vezes as pessoas só se informam através desses espaços, então tentar falar um pouco, né, uma situação muito complexa, é algo que é muito complexo, né, uma situação que tem que ser analisada com muita atenção, é uma situação que realmente é um divisor de águas no mundo, tá? Esse conflito na Ucrânia não é um conflito regional, é um conflito de importância mundial, é um conflito que marca uma nova era, é um início de uma nova era na política internacional, então é um conflito que, além de militar, é diplomático, é político, tá? Então, eu agradeço muito e espero que no Brasil também, espero que o Brasil consiga se reerguer. Esse ano é um ano fundamental, é um ano chave para o Brasil se livrar desse bolsonarismo, né? Eu espero que de forma pacífica,
espero, eu sei que é difícil de acreditar, mas eu espero que o Brasil consiga superar esse bolsonarismo de uma forma pacífica através das eleições e através também da conscientização, né, de as pessoas não votarem mais em figuras como essa, das pessoas terem consciência, não demonizarem a política, não acharem que todo político é corrupto. Eu não gosto de política. Não, isso é um erro. A pessoa tem que se interessar por política. Essa despolitização, isso aí é o terreno fértil para o bolsonarismo, para essas figuras grotescas, elas só se criam por causa da despolitização. Essa coisa de que todo político é corrupto, todo político ele é ladrão, tá? Isso que é a Operação Lava Jato, com o apoio da Rede Globo, foram criando essa despolitização no povo brasileiro e que, infelizmente, culminou na eleição dessa figura que é o pior presidente da história do Brasil. É a figura mais desqualificada de toda a história do Brasil, inclusive no período dos militares, acho que nunca teve um presidente tão desqualificado, uma figura tão incapacitada para o cargo que exerce. Então, eu acho que a tarefa dos brasileiros que têm consciência é tentar estimular as pessoas a tirarem o título, os jovens a votarem, a se interessarem por política, a se filiarem a algum partido, alguma organização, não importa, mas que tenham interesse por política, que se combata essa despolitização que, infelizmente, é o que resulta nessa situação trágica que o Brasil está vivendo hoje. Então, é essa mensagem que eu deixo e, mais uma vez, agradeço o espaço e fico à disposição para uma próxima, caso vocês queiram, eu fico à disposição para futuros esclarecimentos também, outras conversas também, e, mais uma vez, agradeço o espaço. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, um abraço a todos, um bom almoço para todo mundo, e vamos... Bom domingo para os corintianos aí, hein? Não chore. Obrigada, Marcelo, muito obrigada. Foi um prazer muito grande te ouvir, viu? Um abraço. Tchau, boa semana. Tchau, Obrigado, pessoal. Eu vou na feira agora, gastar, tá caro as coisas, hein? Tchau, corintiano. Tá difícil. Fora, Bozo. Fora, Dória. PSDB, cambada.